Na cidade de Willow Creek, o Halloween era sempre aguardado com entusiasmo. As crianças se fantasiavam, os adultos decoravam suas casas, e todos pareciam mergulhar no espírito sombrio e divertido da noite. Mas naquele ano, uma sombra mais real se escondia entre as máscaras e fantasias. Uma onda de assassinatos havia começado dias antes da celebração, com corpos encontrados em becos escuros, todos apresentando marcas assustadoras e um padrão macabro. Cada vítima tinha uma abóbora deixada ao lado do corpo, com um rosto esculpido em uma expressão de pavor. A polícia estava em alerta, patrulhando as ruas de Willow Creek dia e noite, mas o assassino parecia sempre estar um passo à frente. A noite de Halloween chegou, e mesmo com o medo que pairava sobre a cidade, a tradição continuava viva. As crianças caminhavam pelas ruas em busca de doces, e adolescentes perambulavam pelos bairros em busca de aventuras. Todos os olhos estavam atentos, e os pais, apreensivos, acompanhavam os filhos de perto. No entanto, o assassino também estava presente, escondido entre as sombras, observando cada movimento, planejando seu próximo ataque. Em uma rua pouco iluminada, ele encontrou sua primeira vítima da noite, uma jovem vestida de bruxa, afastada do grupo de amigos. Sem que ninguém percebesse, ele a levou para um beco, e momentos depois, um grito abafado ecoou na escuridão. Pouco tempo depois, o corpo da jovem foi encontrado, com a mesma assinatura cruel, a abóbora ao lado, e o rosto dela marcado pelo horror do que havia acontecido. A notícia rapidamente se espalhou, e o medo tomou conta de todos. As crianças foram levadas para casa, e as ruas começaram a esvaziar. Mas o assassino não estava satisfeito. Ele queria mais, ansiava por ver o medo estampado nos rostos dos moradores de Willow Creek. Enquanto as patrulhas da polícia aumentavam, ele se esgueirava pelas vielas, procurando por alguém que estivesse desavisado, alguém que se tornasse sua próxima presa naquela noite de Halloween. A próxima vítima foi um homem que voltava do trabalho, sem suspeitar do perigo à espreita. Ao virar uma esquina, foi surpreendido pelo assassino, que o atacou com uma frieza implacável. Mais uma vez, uma abóbora foi deixada ao lado do corpo, agora com um sorriso grotesco e irônico. A polícia, ao descobrir o novo crime, sentiu-se impotente. Apesar de todos os esforços, o assassino parecia invisível, imune a qualquer tentativa de capturá-lo. Era como se ele fosse parte do Halloween, um espírito vingativo que surgia apenas naquela noite para espalhar o terror. Conforme as horas passavam, a cidade mergulhava em um silêncio tenso. Cada morador se trancava em casa, rezando para que o assassino não batesse à sua porta. Mas em uma casa específica, uma família estava prestes a viver um pesadelo. Eles estavam comemorando o Halloween em segurança, quando um toque suave foi ouvido na porta. O pai, desconfiado, olhou pelo olho mágico, mas não viu ninguém. Ao abrir a porta, uma abóbora estava ali, com o mesmo sorriso cruel das outras. Assustado, ele fechou a porta e chamou a polícia, mas ao virar para trás, encontrou o assassino parado na sala, com um olhar vazio e perturbador. O assassino avançou sobre o homem, em questão de segundos, ele se tornou mais uma vítima. A mãe e os filhos, apavorados, correram para os quartos, trancando-se enquanto ouviam os passos do assassino pela casa. Ele parecia se divertir com o terror deles, batendo nas portas e rindo de forma perturbadora. A polícia chegou rapidamente e cercou a casa, mas o assassino conseguiu escapar por uma janela, deixando para trás uma cena de horror. A família havia sobrevivido, mas o medo que ele deixará se espalharia por muito tempo. Naquela mesma noite, o assassino continuou sua caçada, atacando em diferentes bairros de Willow Creek. Era como se ele estivesse em todos os lugares, um fantasma que aparecia e desaparecia sem deixar rastros. A polícia estava desesperada, e a cidade já começava a perder a esperança de capturá-lo. Em um ponto distante, um grupo de amigos,
Ainda acreditando que os assassinatos eram apenas boatos, decidiu continuar sua festa de Halloween. Eles riam e dançavam, sem saber que o perigo se aproximava cada vez mais. Quando perceberam que estavam sendo observados, já era tarde demais. O assassino invadiu a festa, e um massacre silencioso aconteceu. Apenas um jovem conseguiu escapar, correndo pelas ruas desertas até encontrar a polícia. Ele estava em choque, murmurando sobre os olhos frios e o sorriso sádico do assassino. No entanto, ele parecia saber algo que ninguém mais sabia. O assassino usava uma máscara, mas por um momento, o jovem acreditou ter reconhecido um detalhe familiar em seu rosto. Algo que ele não conseguia entender, mas que o deixou arrepiado. Os policiais interrogaram o jovem, que finalmente lembrou de onde conhecia aquele rosto. Era alguém que ele já havia visto na cidade, alguém que parecia inofensivo, mas que escondia um lado sombrio. Com essa nova pista, a polícia finalmente conseguiu uma direção para seguir, mas, ao chegarem ao local onde o suspeito supostamente morava, encontraram a casa vazia. Era como se ele tivesse previsto tudo, deixando apenas rastros falsos para confundir as investigações. A noite de Halloween terminou com um mistério ainda maior, e o assassino parecia ter desaparecido tão rapidamente quanto havia surgido. Os moradores de Willow Creek estavam em choque. Alguns acreditavam que o assassino nunca foi humano, mas uma entidade que se manifestava apenas na noite de Halloween. Outros, mais céticos, acreditavam que ele era um homem comum, mas com um prazer doentio em espalhar o terror. No entanto, todos sabiam que, no próximo Halloween, precisariam estar ainda mais atentos. Em uma pequena cidade chamada Ravenwood, havia uma mansão conhecida por todos como Casa dos Gritos. A casa havia sido abandonada há décadas, com histórias que contavam sobre seus antigos donos, um casal misterioso que desapareceu em uma noite chuvosa, deixando a mansão em completo estado de ruína. Crianças da cidade costumavam apostar entre si quem teria coragem de passar uma noite na mansão, mas quase todos desistiam ao primeiro som estranho. Diziam que, no Halloween, os espíritos se tornavam mais ativos, clamando pela atenção de quem ousasse entrar naquele lugar sombrio. Naquela noite de Halloween, 4 amigos, Julia, Sam, Ryan e Lucas, decidiram provar que não tinham medo algum. Armados com lanternas e câmeras para documentar tudo, atravessaram os portões enferrujados da casa e subiram os degraus que rangiam a cada passo. Logo ao entrar, o cheiro de mofo e podridão dominou o ambiente. As paredes estavam cobertas de marcas de mão e mensagens riscadas que pareciam apelos de socorro. Julia, a mais cética do grupo, ria das lendas, mas, enquanto avançavam pela casa, ela começou a sentir um frio inexplicável e um peso nos ombros, como se algo estivesse observando cada movimento deles. Explorando a sala de estar, eles ouviram um som distante de passos, que pareciam ecoar do andar superior. Sam, curioso, sugeriu que subissem, mesmo com a hesitação de Ryan e Lucas. Ao subir, encontraram um corredor escuro com portas em ambos os lados. Abriram uma das portas e deram de cara com um quarto que parecia intocado. A cama estava arrumada, com um retrato antigo do casal pendurado na parede. Algo no olhar das pessoas no quadro os incomodava profundamente. Enquanto Julia fitava o retrato, sentiu um calafrio ao notar que os olhos das figuras pareciam segui-la. De repente, um estrondo os fez pular de susto. A porta atrás deles havia se fechado sozinha. Tentando abrir, perceberam que estavam trancados. Lucas começou a suar frio, mas Sam sugeriu que aquilo poderia ser algum truque. Ignorando o medo, avançaram pelo quarto, onde descobriram um baú empoeirado ao lado da cama. Ao abri-lo, encontraram velhos diários, com relatos assustadores sobre rituais que aconteciam na casa. O casal, ao que parecia, acreditava que a mansão era um portal para o mundo dos mortos e realizava sacrifícios para manter as entidades calmas. Enquanto eles folheavam as páginas,
ouviram sussurros ao redor do quarto, como vozes vindas das paredes. Júlia, agora visivelmente assustada, tentou abrir a porta novamente, mas era inútil. As paredes pareciam vibrar com as vozes, e uma risada baixa e maligna ecoava por todo o quarto. Sam tentava se acalmar, afirmando que tudo era uma lenda e que eles sairiam dali logo, mas, ao olhar para o retrato novamente, viram algo perturbador: as figuras tinham saído da pintura. O casal agora estava parado no canto do quarto, olhando para eles com expressões de pura ira. Paralisados pelo pavor, os amigos começaram a correr pelo quarto, procurando alguma saída. Ao tentarem abrir uma janela, descobriram que estava selada. Os sussurros e risadas aumentavam, e a presença do casal parecia se aproximar cada vez mais. Ryan, em desespero, chutou a porta com toda a sua força, conseguindo abri-la por um instante. Eles saíram correndo para o corredor, mas logo perceberam que o caminho havia mudado. O corredor agora parecia infinito, com portas que levavam a outros quartos, cada um mais sombrio que o outro. Cada vez que entravam em um novo quarto, o ambiente mudava. Um estava cheio de bonecas antigas, todas viradas na direção deles. Outro tinha velas acesas ao redor de um círculo com símbolos estranhos. Era como se a casa estivesse viva, brincando com o medo deles, criando um labirinto de pesadelos. Lucas caiu de joelhos, alegando sentir uma presença o puxando para o chão. Júlia tentou ajudá-lo, mas ao tocar suas mãos, sentiu que ele estava absurdamente frio, como se já não estivesse entre os vivos. Finalmente, ao ver uma luz no final do corredor, eles correram desesperadamente em direção a ela. Ao atravessarem a última porta, caíram de joelhos, aliviados por estarem fora da mansão. Mas algo estava estranho. A cidade estava deserta, as ruas, envoltas em névoa. Quando olharam para trás, perceberam que a mansão havia desaparecido. Eles estavam agora em uma réplica exata da cidade, mas sem sinais de vida. Era como se estivessem presos em uma dimensão alternativa, uma versão de Willow Creek onde eram os únicos habitantes. Júlia, determinada a não sucumbir ao pânico, sugeriu que procurassem um ponto de referência. No entanto, ao andarem pelas ruas, viram as mesmas casas repetidas várias vezes, como em um loop. Cada porta que tentavam abrir estava trancada, e as janelas mostravam apenas escuridão do outro lado. Sam, em um último ato de desespero, começou a gritar, mas suas vozes ecoavam em uma extensão assustadora. Quando finalmente pararam de correr, ouviram passos vindo em sua direção. O casal, como uma aparição etérea, aproximava-se, com sorrisos macabros nos rostos. A essa altura, os 4 amigos perceberam a verdade. A casa mal-assombrada não era apenas um local físico, mas uma armadilha espiritual que capturava quem entrava e os prendia em uma versão fantasmagórica de sua própria realidade. Júlia tentou tocar em Sam, mas sua mão passou por ele, como se ambos fossem fantasmas. E então veio a revelação final: eles haviam se tornado parte da mansão. Em uma pequena cidade chamada Hollow Falls, o Halloween era celebrado com grande entusiasmo. As ruas eram decoradas com abóboras, teias de aranha e esqueletos pendurados, e as crianças aguardavam ansiosamente a noite para sair em busca de doces. No entanto, havia uma parte da cidade onde ninguém se atrevia a ir durante o Halloween: o bosque atrás do antigo parque de diversões, conhecido pelos habitantes como o Bosque das Sombras. Segundo a lenda, uma figura misteriosa chamada o Ceifador aparecia a cada 31 de outubro, atraindo aqueles que ousavam cruzar o bosque com promessas de desejos e segredos, mas os levando a um destino sombrio. Os jovens da cidade sempre zombavam da lenda, mas raramente alguém tinha coragem de desafiar o Ceifador. Naquela noite de Halloween, 4 amigos, Clara, Daniel, Victor e Sam, decidiram que era hora de testar a veracidade da história. Armados com lanternas e corações acelerados, atravessaram o portão enferrujado do parque de diversões, que rangia ao vento como se estivesse alertando-os do perigo.
Seguiram pelo caminho de terra, sentindo o ar frio do bosque e ouvindo o som das folhas secas sob seus pés. Enquanto caminhavam, perceberam que o bosque parecia maior e mais escuro a cada passo. Conforme avançavam, o silêncio foi interrompido por risadas distantes, ecoando entre as árvores. Daniel riu, achando que era algum grupo de crianças brincando, mas logo as risadas cessaram, substituídas por sussurros que pareciam vir de todas as direções. Clara apertou a mão de Vítor, sentindo o frio da noite aumentar. Tentaram se convencer de que era apenas o vento, mas as vozes pareciam formar palavras e o chamavam pelo nome, aumentando a tensão a cada segundo. Vítor, sempre o mais racional, sugeriu que continuassem, tentando ignorar o desconforto crescente. No meio do bosque, avistaram uma figura encapuzada, com uma lanterna fraca que oscilava na escuridão. A figura parou e ergueu a mão, sinalizando para que se aproximassem. Sam, hesitante, sugeriu que voltassem, mas os outros, movidos pela curiosidade e pelo desafio, continuaram. Quando chegaram mais perto, perceberam que o rosto do homem estava coberto por uma máscara branca e lisa, sem expressões. Ele sussurrou em uma voz baixa e hipnotizante que poderia conceder a cada um deles um desejo, desde que aceitassem realizar uma pequena tarefa. A tentação do desejo superou o medo inicial, e cada um concordou com a proposta. O ceifador explicou as tarefas. Clara teria que entregar uma pulseira ao espantalho em uma clareira. Daniel deveria acender uma vela no túmulo de uma mulher desconhecida. Vítor precisaria deixar uma moeda dourada ao pé de uma árvore antiga. E Sam, o mais temeroso, teria que apagar todas as lanternas que encontrassem pelo caminho. Cada um saiu em uma direção, prometendo se encontrar novamente no ponto de partida. No entanto, logo perceberam que as tarefas eram mais desafiadoras do que pareciam. Clara, ao chegar ao espantalho, sentiu uma presença observando-a e ouviu passos atrás de si, mas ao se virar, nada havia além das árvores. Enquanto isso, Daniel encontrou o túmulo, um velho sepulcro com o nome gravado de forma ilegível. Ele acendeu a vela, mas, ao fazê-lo, viu uma figura pálida ao lado dele, com olhos que pareciam vazios, observando-o em silêncio. Seu coração disparou, e ele saiu correndo sem olhar para trás. Vítor, ao depositar a moeda dourada ao pé da árvore, ouviu vozes que o agradeciam em sussurros, e uma brisa gelada passou por ele, levando a moeda embora como se fosse absorvida pela árvore. Assustado, ele correu para o ponto de encontro. Sam, porém, tinha uma tarefa diferente. Conforme apagava as lanternas pelo caminho, sentia a escuridão ao seu redor crescer e, com ela, uma sensação de que algo invisível se aproximava. A cada lanterna apagada, uma sombra parecia crescer ao seu lado, até que ele percebeu que estava cercado por vultos, todos olhando fixamente para ele. Em pânico, saiu correndo pelo bosque, tropeçando em raízes e folhas, tentando escapar do crescente sentimento de claustrofobia. Ao encontrar os amigos no ponto de encontro, notou que todos estavam pálidos e em silêncio, como se tivessem passado por uma experiência aterrorizante. Eles saíram do bosque e se despediram, sem trocar mais uma palavra sobre a experiência. Nos dias seguintes, porém, começaram a notar mudanças estranhas. Clara teve seus desejos atendidos. Sua família inesperadamente ganhou uma fortuna, mas logo descobriu que o dinheiro vinha com uma maldição, e a saúde de seus entes queridos começou a deteriorar. Daniel passou a ver a figura pálida em sonhos, cada vez mais nítida, como se ela o chamasse para se juntar a ela. Vítor começou a ouvir vozes ao seu redor, que o acusavam de trair uma promessa antiga, e sentiu que algo o perseguia constantemente. Sam, o mais afetado, não conseguia apagar a imagem dos vultos ao seu redor e começou a perder noites de sono. Toda vez que fechava os olhos, via as sombras crescendo, como se aguardassem um momento certo para levá-lo. Em uma noite de Halloween, exatamente um ano depois, todos desapareceram misteriosamente.
A cidade nunca encontrou nenhum vestígio dos amigos, mas a lenda do ceifador no Bosque das Sombras ganhou nova força. Desde então, ninguém se atreveu a cruzar o bosque no Halloween, pois se dizia que os espíritos dos 4 jovens ainda vagavam por lá, presos para sempre em uma maldição que eles mesmos haviam invocado. Era uma noite fria de Halloween em uma cidadezinha esquecida no interior, onde a bruma tomava as ruas escuras, e as luzes piscavam instáveis como se a energia fosse abandoná-las a qualquer momento. As crianças, de porta em porta, exibiam suas fantasias de monstros e bruxas, coletando doces e sorrisos inocentes dos vizinhos. Mas não sabiam que uma sombra real, um verdadeiro monstro, perambulava entre elas naquela noite, esperando pacientemente o momento certo para atacar. Essa figura sinistra vestia uma máscara simples, branca e sem expressão, como se fosse apenas mais um entre as tantas fantasias assustadoras da noite. A diferença é que seu olhar vazio refletia um ódio profundo, um desejo sombrio que pulsava enquanto observava as possíveis vítimas, absorvendo cada detalhe da vulnerabilidade alheia. Enquanto isso, Alex e sua irmãzinha Molly se preparavam para sair para o tradicional doces ou travessuras. A mãe deles, ansiosa, pediu que eles tomassem cuidado e que voltassem antes da meia-noite, insistindo que não vagassem pelas ruas mais afastadas. Alex, um adolescente de 17 anos que se considerava destemido, riu da preocupação da mãe, enquanto Molly, com seus apenas 8 anos, sentiu um arrepio, embora não compreendesse o motivo. A primeira parada foi na casa dos vizinhos, onde outras crianças já se reuniam e trocavam histórias de terror. Um dos meninos mencionou uma lenda sobre o caçador do Halloween, um assassino que, supostamente, só aparecia nessa data. Era um boato, uma história para assustar crianças, mas Alex percebeu que alguns dos adultos ouviram e trocaram olhares tensos. Conforme avançavam pelas ruas, a multidão de crianças começou a diminuir, e o silêncio das áreas mais afastadas trazia um desconforto crescente. Sem que percebessem, uma sombra os seguia à distância, como se esperasse o momento exato para agir, acompanhando os passos de Alex e Molly sem ser notada. Eles riam e brincavam, enquanto o caçador se aproximava mais e mais, os observando com olhos vazios por detrás da máscara branca. Em uma esquina, Alex se virou rapidamente, sentindo um estranho frio nas costas, mas nada viu além da escuridão e das luzes trêmulas das casas. "Vamos embora, Alex", pediu Molly, com a voz trêmula, e ele concordou, percebendo finalmente que algo estava estranho naquela noite. Na volta para casa, eles tomaram um atalho por um parque abandonado, onde a névoa era densa e o som de suas próprias pegadas ecoava no silêncio. De repente, Alex ouviu um estalo, um som seco que parecia vir de todas as direções, e segurou a mão de Molly com força. "Deve ser um gato ou algum animal", sussurrou ele, tentando tranquilizar a irmã e a si mesmo. Mas antes que pudessem reagir, uma figura emergiu da névoa à frente, parada, sem se mover, como uma estátua macabra. Era o caçador, de máscara branca e uma lâmina refletindo pouco de luz que escapava da lua. Molly deu um grito, mas Alex a puxou e os dois começaram a correr, enquanto o homem os seguia a passos largos, sem pressa, como se tivesse a certeza de que logo os alcançaria. Depois de minutos correndo, eles se abrigaram em um velho galpão próximo ao parque, trancando a porta atrás de si e tentando controlar a respiração ofegante. O coração de Alex batia tão rápido que ele mal conseguia pensar, e Molly chorava em silêncio, abraçando-o com força. "Estamos seguros agora", sussurrou Alex, tentando acalmá-la, mas ao dizer isso, ouviu o som de passos do lado de fora, passos lentos e decididos, como se o caçador soubesse exatamente onde estavam. O som de algo arranhando a porta os fez congelar, e eles perceberam que a porta frágil do galpão não os manteria seguros por muito tempo. Tentando achar uma saída, Alex avistou uma pequena janela no alto de uma parede e começou a ajudar Molly a subir, na esperança de que pudessem escapar por ali. Mas assim que Molly passou pela janela e Alex estava prestes a segui-la,
a porta foi arrombada com força, e ele caiu para trás, encarando a figura sinistra do caçador que o observava, imóvel. O tempo parecia parar, e Alex se preparou para o pior, enquanto Molly gritava do lado de fora, chamando por ajuda. Sem ter como se defender, ele fechou os olhos, mas, para sua surpresa, ouviu passos se afastando e, ao abrir os olhos, viu o galpão vazio. A figura havia desaparecido na escuridão, como se nunca tivesse estado ali. Confuso e assustado, Alex se levantou e saiu rapidamente do galpão, encontrando Molly e, juntos, correram em direção à cidade. No caminho, viram várias outras pessoas andando apressadas e sussurrando entre si sobre alguém que havia sido encontrado morto no parque naquela mesma noite. O coração de Alex apertou ao ouvir o relato de que uma mulher havia sido atacada por alguém com uma máscara branca. Ele entendeu que o assassino não havia desistido deles, mas sim se distraído com outra vítima, deixando-os livres, por enquanto. A noite de Halloween terminava com um alívio amargo para os irmãos, mas a ameaça ainda pairava no ar. Quando finalmente chegaram em casa, Alex trancou todas as portas e janelas, não permitindo que ninguém saísse ou entrasse, enquanto ligavam para a polícia para relatar o que tinham visto. Porém, a polícia informou que já estavam cientes do assassino mascarado, mas que, infelizmente, ele havia escapado após atacar a mulher. As autoridades alertaram a todos que permanecessem em suas casas e trancassem as portas até o amanhecer. Alex e Molly mal conseguiram dormir naquela noite, seus corações ainda acelerados, imaginando se o caçador poderia voltar para eles. No entanto, o Halloween passou, e a figura sinistra não deu mais sinais de vida. Nos dias seguintes, Alex tentava seguir em frente, convencido de que havia escapado de um pesadelo que nunca esqueceria. Mas numa noite, enquanto olhava pela janela, ele viu algo que gelou seu sangue, uma máscara branca jogada no jardim. Ao descer para investigar, encontrou marcas de pegadas ao redor da casa, e seu coração acelerou com a ideia de que o caçador estava mais próximo do que nunca, observando e esperando o momento certo para terminar o que havia começado. 4 adolescentes, Júlio, Mariana, Laura e Rafa, decidiram passar a noite de Halloween explorando as lendas urbanas de sua cidade. Conhecidos por suas aventuras em locais abandonados, eles sentiam uma mistura de excitação e temor ao se dirigirem para a Colina Sombria, uma floresta cercada de histórias sombrias e assustadoras. A lenda mais famosa dizia respeito ao vulto do lenhador, um espírito de um lenhador que havia desaparecido ali anos atrás, após ter enlouquecido e assassinado sua família com um machado. Dizem que, nas noites de Halloween, seu espírito vagueia, buscando outras almas para levá-lo de volta ao mundo dos vivos. Ao chegarem à floresta, a névoa espessa tornava a visão limitada e os sons do vento entre as árvores pareciam sussurrar os segredos do passado. Mariana, sempre a mais destemida do grupo, sugeriu que se separassem para cobrir mais terreno e talvez ter alguma experiência real. Hesitantes, os outros concordaram, apesar do nervosismo crescente. Com lanternas nas mãos e os corações acelerados, cada um seguiu por uma trilha distinta, com a promessa de se reencontrarem em meia hora no mesmo ponto. Júlio começou a andar sozinho, observando os galhos que pareciam se contorcer em formas assustadoras à medida que ele avançava. Seus passos se tornavam mais apressados, especialmente quando ele ouvia o estalar de folhas atrás de si, mas, sempre que olhava para trás, não via nada. O ar estava frio e, de repente, a lanterna de Júlio começou a piscar, aumentando ainda mais seu medo. Ele tentou acalmar-se, dizendo a si mesmo que eram apenas histórias, mas não conseguia ignorar a sensação de que algo estava observando cada movimento seu. Enquanto isso, Laura caminhava devagar, tentando captar detalhes ao seu redor. Ela lembrava-se das histórias que sua avó contava sobre o vulto do lenhador e começou a questionar sua própria sanidade por ter aceitado essa aventura. De repente, ouviu o som de passos fortes e acelerados à distância.
Seu coração acelerou e, na tentativa de se esconder, desligou a lanterna e se encolheu atrás de uma árvore. Ela observava atentamente, e, em meio à escuridão, jurava ter visto uma sombra passando entre as árvores, algo grande e de movimentos pesados, mas, quando voltou a olhar, nada estava ali. Rafa, por outro lado, caminhava cautelosamente, atento a cada som. Ele era o mais cético do grupo, mas o medo começou a invadir seus pensamentos quando ouviu o sussurro de uma voz chamando seu nome. No começo, ele pensou que fosse algum de seus amigos tentando pregar-lhe uma peça, mas a voz parecia próxima demais, quase ao pé do ouvido. Ele girou rapidamente, iluminando as árvores ao redor, mas tudo o que via eram sombras que se estendiam, como se algo ou alguém estivesse se movendo entre elas. Mariana, por fim, estava mais à frente, em uma trilha que se perdia em meio à vegetação densa. Ela tentava manter o foco, ignorando o peso de uma atmosfera opressora. Após caminhar por alguns minutos, ela avistou uma pequena cabana abandonada e, lembrando-se das histórias do lenhador, decidiu se aproximar. Ao abrir a porta, um cheiro forte e metálico a envolveu, fazendo-a recuar por um momento. Sua curiosidade, entretanto, venceu o medo, e ela decidiu investigar. Dentro, viu velhos objetos cobertos de pó e manchas escuras nas paredes que, ao se aproximar, pareciam ser antigas marcas de sangue. Os minutos passavam, e o tempo combinado para o reencontro estava próximo. Um a um, os amigos retornaram ao ponto de encontro, compartilhando as experiências estranhas que haviam vivido. Rafa ainda estava abalado pela voz que ouvirá, enquanto Laura não parava de olhar para trás, como se esperasse ver a figura que quase avistara. Júlio tentava parecer confiante, mas todos podiam notar o suor em sua testa. Mariana, por sua vez, ficou em silêncio sobre o que havia encontrado na cabana, decidida a manter esse detalhe em segredo. Quando estavam prontos para sair, um som alto e seco ecoou pela floresta, algo que parecia o impacto de um machado em madeira, seguido de uma risada grotesca. Os 4 amigos congelaram, seus olhares fixos na trilha que saía da floresta. Antes que pudessem reagir, as lanternas começaram a piscar freneticamente, e a risada parecia se aproximar. Em pânico, eles começaram a correr, tentando encontrar a saída o mais rápido possível. No meio da fuga, Laura tropeçou em algo e caiu, gritando por ajuda enquanto os outros paravam para ajudá-la. Ao iluminarem o que estava no chão, viram uma velha placa de madeira enterrada em folhas. Território do lenhador, lia-se, com letras gravadas e quase apagadas pelo tempo. O terror tomou conta deles, e a sensação de que não estavam mais sozinhos ficou ainda mais intensa. Enquanto se levantavam, Rafa avistou uma figura a alguns metros de distância, alta, vestida com um manto escuro e um machado reluzente na mão. Ele estava imóvel, mas sua presença era palpável e assustadora. Os amigos começaram a correr novamente, sem olhar para trás, mas a figura parecia se mover com eles, seus passos ecoando em sincronia com os deles. Júlio gritou para que se separassem, na esperança de despistá-lo, e eles correram em direções opostas. Mariana, novamente sozinha, se viu correndo sem rumo, até que percebeu que estava perto da cabana. Em desespero, decidiu se esconder ali, trancando a porta atrás de si. O cheiro forte e o ambiente opressor quase a fizeram desmaiar, mas ela sabia que, do lado de fora, o perigo era ainda maior. Ela escutava o som de passos ao redor da cabana e sussurros que a chamavam pelo nome. Aterrorizada, apertou os olhos e rezou para que tudo acabasse logo. Do lado de fora, os outros 3 conseguiram se reunir novamente. Sem Mariana, decidiram que precisavam retornar à cabana para buscá-la, apesar do medo que sentiam. Chegando lá, bateram na porta, mas não houve resposta. Depois de alguns momentos de hesitação, abriram a porta e encontraram Mariana encolhida em um canto, com os olhos vidrados e pálida como se tivesse visto algo que a paralisara.
Ajudaram-na a sair, mas a expressão dela estava diferente, quase distante, como se algo tivesse mudado. Eles voltaram pela trilha com ela no meio, mas todos podiam sentir que a presença ainda estava ali, observando cada passo. Ao chegarem finalmente à cidade, sentiram um alívio, mas o comportamento de Mariana inquietava os amigos. Ela não dizia uma palavra, e seus olhos pareciam perdidos em uma escuridão profunda. Nos dias que se seguiram, Júlio, Laura e Rafa tentaram falar com Mariana sobre a experiência, mas ela sempre evitava o assunto. Até que, em uma tarde, Rafa decidiu visitá-la e, ao entrar na casa, encontrou-a trancada em seu quarto. Quando finalmente abriu a porta, viu algo que o deixou sem palavras. No centro do quarto, uma placa de madeira jazia ao lado da cama, com letras familiares que diziam: Território do Lenhador. A lenda do vulto do lenhador nunca mais foi apenas uma história. Em uma noite de Halloween, num bairro pacato e cheio de casas decoradas com abóboras e fantasmas de plástico, Clara e seus amigos decidiram explorar uma casa abandonada que, segundo as lendas locais, era amaldiçoada. A casa pertencia a uma mulher chamada Ágata, que havia desaparecido misteriosamente há 30 anos, deixando para trás rumores de práticas ocultas e desaparecimentos de crianças da vizinhança. Clara, Daniel, Marcos e Letícia estavam animados para uma noite de sustos, sem saber que essa seria uma noite que jamais esqueceriam. A lua cheia iluminava fracamente o céu, e o vento assobiava entre as árvores, criando um cenário perfeito para o terror. Ao se aproximarem da casa, o grupo começou a sentir um arrepio gelado, como se algo os estivesse observando. As janelas estavam quebradas e a porta de entrada parecia prestes a cair, mas, ao tocá-la, ela se abriu silenciosamente, revelando um corredor escuro e poeirento. Daniel foi o primeiro a entrar, segurando uma lanterna, seguido de perto pelos outros, que trocavam olhares de ansiedade e nervosismo. Cada passo dentro da casa fazia o assoalho render, e o cheiro de mofo e madeira podre tornava o ambiente ainda mais pesado. Eles riram nervosamente, tentando aliviar o clima, mas o medo era palpável. Logo que entraram, os quatro se dividiram para explorar os cômodos, com Clara e Marcos subindo para o segundo andar e Letícia e Daniel investigando a sala de estar. No andar de cima, Clara sentiu um calafrio inexplicável ao abrir a porta de um quarto que parecia estar intocado há décadas. O quarto era de uma criança, cheio de brinquedos antigos e bonecas com olhos vítreos que pareciam segui-la com o olhar. Um espelho coberto com um tecido desgastado chamou sua atenção, e, sem pensar, ela o puxou, revelando um reflexo que a fez congelar. Ao lado dela, no espelho, havia a imagem de uma figura pálida e sorridente, que desapareceu assim que Clara piscou. Enquanto isso, no andar de baixo, Daniel encontrou um diário empoeirado em cima de uma mesa, com a capa decorada com símbolos estranhos. Ele começou a folhear, percebendo que as páginas falavam sobre rituais antigos e invocações, e uma sensação de desconforto começou a crescer dentro dele. Ao ler em voz alta uma passagem sobre uma entidade chamada A Sombra, ele sentiu um vento gelado passando por ele, como se algo invisível estivesse ali, observando. Letícia, ao seu lado, sugeriu que talvez fosse melhor saírem, mas Daniel insistiu em continuar explorando. Marcos, ainda no segundo andar, encontrou uma porta trancada que parecia ter sido fechada há muito tempo. Curioso, ele forçou a maçaneta até que a porta se abriu com um estalo alto, revelando um pequeno quarto escuro com uma cadeira no centro. Sobre a cadeira havia uma boneca de porcelana, com um vestido preto e olhos que pareciam humanos. Marcos sentiu um arrepio ao perceber que, por um breve momento, os olhos da boneca piscavam. Ele tentou se convencer de que era apenas sua imaginação, mas o desconforto que sentia era quase paralisante. De repente, um grito ecoou pela casa, e todos correram em direção ao som. Eles encontraram Letícia caída no chão da cozinha, pálida e em estado de choque, apontando para uma porta de armário que balançava sozinha. Quando Daniel a ajudou a levantar,
ela murmurou que havia visto uma mulher de cabelos longos e rosto deformado dentro do armário. O grupo estava assustado e começou a considerar seriamente a ideia de sair da casa, mas, ao tentarem abrir a porta de entrada, descobriram que ela estava inexplicavelmente trancada. Presos em pânico, os 4 decidiram se juntar e encontrar uma outra saída, mas parecia que a casa estava viva, mudando e confundindo-os a cada passo. Cada corredor levava a um lugar diferente, como se a casa estivesse brincando com eles. Clara sugeriu que tentassem o porão, mas Marcos hesitou, dizendo que sentia algo errado naquela direção. No entanto, não tinham escolha, então todos desceram as escadas que rangiam, entrando em um porão escuro e úmido. No porão, encontraram velas apagadas dispostas em um círculo, com símbolos estranhos desenhados no chão. Uma sensação opressora tomou conta deles, e Letícia começou a murmurar que sentia algo ruim ao redor, algo que os estava observando. Quando Daniel tentou acender uma das velas para iluminar o ambiente, uma risada sussurrante encheu o ar, e a chama da vela tremeluziu violentamente, apagando-se em seguida. Clara olhou ao redor, com os olhos arregalados, e percebeu que uma sombra se movia pelas paredes, aproximando-se deles. Desesperados, começaram a procurar uma saída freneticamente, mas as paredes pareciam se fechar cada vez mais. Clara começou a ouvir vozes que murmuravam seu nome, como se viessem de dentro das paredes. Com o coração batendo acelerado, ela gritou para os amigos, mas seus gritos ecoavam, sem resposta, até que ela percebeu que estava sozinha. Era como se a casa tivesse os separado completamente. Ela começou a correr, mas tudo o que via era escuridão e sombras que pareciam rir dela. Enquanto isso, Daniel, agora também sozinho, sentiu algo tocar seu ombro e, ao virar-se, viu a figura de uma mulher com um sorriso distorcido. Ele recuou, tropeçando, e percebeu que estava cercado por sombras, cada uma com um rosto que o observava fixamente. As vozes na sua cabeça aumentaram, e ele sentiu que estava perdendo a sanidade. Gritou pelos amigos, mas a única resposta foi uma gargalhada sádica que parecia vir de todos os lados. Marcos, tentando manter a calma, lembrou-se de uma das histórias que ouvirá sobre a casa, que a única maneira de sair era enfrentar o espírito que a dominava. Reunindo coragem, ele começou a chamar o nome de Ágata, desafiando a entidade. Para sua surpresa, a risada cessou por um momento, e um silêncio sinistro caiu sobre o ambiente. Ele sentiu uma presença se aproximando, algo denso e frio, e percebeu que estava frente a frente com o espírito. Letícia, por sua vez, caiu de joelhos no chão, sentindo-se desamparada e aterrorizada. As sombras ao seu redor murmuravam palavras incompreensíveis, e ela fechou os olhos, rezando para que tudo acabasse. Ao abri-los novamente, encontrou-se em um quarto vazio, com uma figura de costas para ela. A figura virou-se lentamente, revelando um rosto vazio, sem traços, e Letícia sentiu uma onda de terror tomar conta de si, congelando-a no lugar. Depois de minutos que pareceram horas, Clara, Daniel, Marcos e Letícia finalmente se encontraram novamente, exaustos e traumatizados. A porta da entrada agora estava aberta, e eles correram para fora, sem olhar para trás. Quando alcançaram a rua, olharam para a casa e viram uma mulher na janela, sorrindo malignamente, antes de desaparecer na escuridão. Ao voltarem para suas casas, prometeram nunca mais mencionar o que havia acontecido naquela noite, mas todos sabiam que a experiência os marcaria para sempre. Nos dias seguintes, Clara encontrou um pequeno pedaço de papel em seu bolso, com as palavras "Você não pode escapar" escritas em vermelho. Em uma cidadezinha isolada, onde o Halloween era comemorado com entusiasmo há décadas, a noite prometia ser uma das mais sombrias de todas. A tradição dizia que, a cada 20 anos, o espírito de um garoto, vítima de um misterioso acidente, voltava para assombrar os moradores, e este ano seria um desses. À medida que as crianças corriam pelas ruas em suas fantasias,
Atrás de doces, um grupo de adolescentes decidiu explorar uma antiga casa abandonada no topo da colina, conhecida como a Mansão de Blackwood. Eles sabiam que entrar naquela casa era proibido. Diziam que, nas noites de Halloween, a casa era habitada por presenças malignas, e que qualquer um que entrasse poderia nunca mais sair. No entanto, o grupo estava determinado. Entre eles, estavam Sarah, Lucas, Ana e Felipe, que sempre ouviram sobre as histórias sombrias, mas nunca acreditaram de verdade. Equipados com lanternas e celulares, eles abriram caminho pela trilha em direção à mansão, cujas janelas pareciam observá-los como olhos atentos na escuridão. Ao chegarem, a porta da frente, curiosamente, já estava entreaberta. Lucas, com uma expressão desafiadora, empurrou-a, fazendo com que ela rangisse de um jeito sinistro. Ao entrarem, sentiram um cheiro de mofo e poeira misturados a algo que parecia sangue. Sarah começou a sentir arrepios, e Ana quase desistiu, mas foi convencida por Felipe a continuar. Afinal, era Halloween, e todos queriam uma boa história para contar depois. Os primeiros passos pela casa foram silenciosos, exceto pelo som de seus próprios batimentos. Eles exploraram o saguão, onde um velho candelabro balançava suavemente, como se algo invisível o tocasse. De repente, ouviram uma risada infantil que ecoava pela casa. Lucas brincou, dizendo que era o garoto do Halloween, mas ninguém riu. As risadas começaram a ecoar em diferentes pontos da casa, como se estivessem cercados. Ao entrarem na sala principal, encontraram um velho espelho empoeirado. Quando Sarah olhou para o reflexo, percebeu que havia uma sombra atrás dela, embora ninguém estivesse ali. Ela gritou, mas o grupo tentou acalmá-la, convencendo-a de que era apenas uma brincadeira de sua mente. Porém, ao se afastarem do espelho, perceberam que todos estavam pálidos, e o ar parecia cada vez mais pesado. Subiram uma escada em espiral, onde o rangido dos degraus fazia cada passo soar como um lamento de dor. No segundo andar, encontraram um quarto com um berço antigo e uma boneca de porcelana com um olhar vazio e ameaçador. Quando Ana se aproximou, a boneca girou a cabeça sozinha. Ela deixou escapar um grito abafado, e todos correram para o corredor. O ambiente parecia distorcido, e a luz das lanternas oscilava. Continuaram andando, cada vez mais tensos. As portas no corredor estavam entreabertas, e dentro de cada quarto pareciam haver sombras se movendo. Sarah sentiu alguém puxar seu cabelo, mas quando se virou, não havia ninguém. Isso está indo longe demais, disse Felipe, sugerindo que fossem embora, mas a porta pela qual entraram agora estava trancada. Eles estavam presos. Lucas, tentando manter a calma, sugeriu que encontrassem outra saída. Mas ao chegarem ao fim do corredor, havia apenas uma porta vermelha, que parecia mais recente do que o resto da casa. Hesitantes, eles abriram a porta e entraram em um quarto pequeno, onde havia uma cadeira de rodas vazia virada para a parede. A cadeira começou a se mover lentamente, girando para encará-los, e uma figura indistinta parecia se formar na penumbra. A figura sussurrava palavras que nenhum deles entendia. Felipe tentou sair, mas a porta agora estava trancada, como se fosse uma armadilha. O pânico começou a tomar conta de todos, e as risadas infantis retornaram, mais altas e mais próximas. De repente, as lanternas apagaram-se sozinhas, mergulhando-os em completa escuridão. Ana começou a chorar, implorando para que aquilo acabasse, mas algo os puxou de volta pelo corredor, um por um, como se fossem marionetes presas por fios invisíveis. Eles se encontravam agora em uma espécie de porão, onde um odor de carne podre impregnava o ar. No centro do porão havia um círculo de velas acesas, como se estivessem sendo aguardados. Enquanto tentavam entender o que estava acontecendo, ouviram uma voz grave, que dizia: "Vocês vieram em busca de histórias de terror, então agora serão parte dela."
As paredes pareciam se fechar ao redor deles, e imagens do garoto do Halloween surgiam nas paredes, como se a casa estivesse viva e contando sua própria história. Lucas tentou quebrar o círculo de velas, mas parecia haver uma força invisível que o impedia. Ele caiu de joelhos, e a figura do garoto, com um rosto deformado e sorriso macabro, começou a se materializar no centro do círculo. A criatura apontou para eles, um a um. Os amigos começaram a desaparecer, engolidos pela escuridão. Sarah, a última que restou, ouviu uma voz próxima a seu ouvido. Agora você também será um fantasma desta casa. Ela gritou, mas ninguém a ouviu. Ao amanhecer, a cidade voltou à sua rotina normal, sem saber do destino trágico dos jovens. No ano seguinte, a tradição continuou, e alguns juram que ouviram risadas e sussurros vindos da mansão de Blackwood, como se algo os chamasse. Essas histórias foram de arrepiar. Conta pra gente nos comentários qual foi o relato que mais te deixou com medo e por quê. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum vídeo novo. Deixe o like para apoiar o canal e, se quiser mais histórias de arrepiar, confira a playlist de Caminhoneiros ou o próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela. Até a próxima noite de terror!